E aí, ao longo das falas lá, as pessoas vão escrevendo lá, vão fazendo perguntas ou comentários, e a gente vai retransmitindo depois aqui para na tela, né? Uhum. Já está na página da transmissão, tá? Só para não. Já. Já. Pode pôr aqui o link para nós, Laís, por favor, para copiar para mim lá também. Uhum. Eu A boto lá na gente, minha a gente página. não tá lá ainda não, tá? Não, não, estamos Ah, no ar, tá. mas só ainda. Que eu tô aqui comendo, tô morrendo de Não, fome. Tive uma atividade desde de tarde. Sei lá, acho que eu comecei 2h30. O dia todo sentado, que coisa ruim, né? eu tive uma banca de uma aluna de manhã, de mestrado, aluna minha, começou às 9, acabou meio-dia e 30. Nossa, mãe, que coisa horrível. E à tarde haveria uma outra banca que, por uma infelicidade lá, acabou não acontecendo, faleceu a sogra da minha aluna. E aí cancelamos assim, meia hora antes da banca acontecer, mas senão a gente teria feito a banca das 2 às 5 também, por isso que veio para as 18 horas a atividade. Ela sempre ou às 9h30 ou às 14, mas por minha culpa eu precisei trazer. Laís, eu não consigo copiar dali. Aqui, preciso que tu ponha lá no chat, lá eu consigo copiar, por favor. Ali onde está, ali eu não consigo copiar aqui. Ele só habilita eu colocar na tela aqui. Se puder jogar aqui no chat privado, ó. Uhum. Ou pelo, Acho que ela tá. ou pelo WhatsApp também pode ser. Tá. Olá, Alexandre, aluno nosso da especialização. O Luiz Henrique também, tudo bom, Luiz? Também aluno nosso. Tá. Chegou aí, Marcos? Por onde que viria? Ah, já veio pelo WhatsApp, tá. Uhum, chegou sim. Tá, obrigado. Já vou copiar para botar lá. É aquele que você mandou mais cedo, não é? Não, Eu aquele é coloquei só para na. ti. Não, aquele é para o teu acesso aqui no estúdio. Não, mas ela me Pra... mandou alguma coisa, não mandou, não? Eita, será que eu botei o troço errada? Não, pera aí um pouquinho. Ó, eu vou pôr aqui no nosso chat aqui, ó. Tá, aí eu ponho lá. Esse aqui, ó, o nosso chat privado que está à tua direita ali. Tá. Esse é o link para transmissão. Então, isso aí, para quem for assistir, vai assistir nesse link aí, Vou lá botar no lá. Facebook, tá? Uhum. Aquele link que tu colocaste lá, que eu te mandei antes, é o teu para tu acessares o estúdio aqui. Uhum. Eu tô confundindo, eu acho que foi o da outra, sabe? Ah, não, pode ser. Esse link ele só surge quando inicia a transmissão, então a gente não tinha como Uhum. compartilhar ele antes. Agora que nós abrimos aqui, é que ele vai. É que ele surge para nós lá. Vou copiar aqui do seu, Isso. porque Uhum. você postou, não foi? Aqui, ó. Vai surgir no seu quando a gente começar? Como assim? Ah, não, já está no ar. Já Peraí. estamos no ar. Só que ainda só aquecendo as turbinas ainda, a gente não decolou. Uhum. Mas já está no ar a transmissão, já tem gente curtindo lá e escrevendo. O povo está ansioso. E eu comendo igual uma desesperada. Mas olha, isso aí, nessa situação que a gente está de ensino remoto, e aí eu fico imaginando, por exemplo, a professora que é mãe, né? Ao mesmo tempo ela é mãe ali dentro de casa, ela cuida da casa, e ela é professora, e ela não tem horário para nada, a situação que se apresenta, né? Olha, eu vou te falar, saíram os dados agora do Science and Parents, ou Parent Science, né? Sim. Mostrando assim como que é. Depois vocês entrem lá no site, deem uma olhada, que coisa horrorosa.
sabe, sobre a produtividade, como foi afetada, que a gente simplesmente não está conseguindo trabalhar. Olha, eu comendo, que feio. Não, fica à vontade. Eu não consigo compartilhar, Marcos. Aqui você postou. Ah, não, foi a Laís que postou. Deixa eu entrar aqui no da Laís compartilhar. Copia aqui do chat privado, aqui à tua direita, aqui, ó. Tem chat né? privado ali, né? Copia aquele link lá e cola na tua página, que vai abrir a transmissão lá para ti também. Sim. Professora, você pode tanto colar na página, como pode compartilhar esse link via WhatsApp, esse que o Marcos colocou ali, que as pessoas, a partir dali, elas conseguem acessar também. Só clicar no link, isso. Do mesmo modo, você, professor Henry, também pode fazer o compartilhamento dessa maneira. Ela compartilhou. Sim, a Laís já viu que a professora aqui, Ana, já compartilhou ali. Marcos, 6h, 6:01? 6:01. Então, começamos? Começamos, então, tá? Deixa eu só abrir aqui o nosso cartazinho. Boa noite a todos. Sou o professor Marcos, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Novo Hamburgo. E essa é a 16ª edição do nosso projeto de extensão, que chamamos de Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Nosso tema hoje, dando continuidade à terceira semana, né, que nós tratamos esse tema, né, que é o tema do racismo e de seus enraizamentos aí na sociedade, é a decolonização do currículo. Por que a Europa é referência para os conteúdos escolares? Essa preocupação surgiu para nós porque a gente estuda os nossos cursos universitários são fundamentados todos nesse aspecto e, em decorrência, também os currículos escolares, né? Nossos convidados hoje são a professora Ana Benitti, da Universidade Federal de Goiás, aqui eu cumprimento já também, o professor Henry Fux, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, do campus Bento Gonçalves, aqui eu também cumprimento. Conosco, hoje, ainda o colega Ney Fonseca, do campus IFSU, também de Novo Hamburgo, e hoje estamos esnobando com 3 intérpretes, né? A Raquel, que está ali, o Lucas e a Ana Paula, que está aqui no estúdio, esperando só para também entrar em ação. Esse projeto de extensão, ele é uma organização do Núcleo de Gênero e Diversidade, e hoje, principalmente, do NEAB, do campus Novo Hamburgo, né? Cuja coordenação é do professor Ney Fonseca, ou são as duas coordenações, né, professor Ney, e do curso de especialização em educação pela pesquisa do campus Novo Hamburgo, ao qual eu mesmo coordeno. Quero dar as boas-vindas aos colegas, quero apresentar a professora Ana Maria Carnabarro Benitti, que a gente chama de Anita Benitti, que é doutora em Ciências e licenciada em Química, professora da Universidade Federal de Goiás, onde coordena o Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão. Instituiu o coletivo CIATA, Grupo de Estudos sobre a Descolonização do Currículo de Ciências, cujas ações desenvolvidas renderam alguns prêmios, aliás, vários prêmios, né? Destaco alguns. O diploma de reconhecimento por ação cotidiana na luta pela defesa, promoção e proteção dos direitos humanos em Goiás. Honra ao mérito pela assessoria especial para direitos humanos e cidadania. Prêmio Mulher Combativa. É militante do grupo de mulheres negras Dandaras, no Cerrado. Atua na área de ensino de química, com foco na cultura e história africana e no ensino de ciências. Ensino de ciências, a matriz africana e da diáspora. Cibercultura, na educação inclusiva. Mulheres negras nas ciências e políticas de ações afirmativas. Cumprimento, então, a professora Ana, e dou aqui já as nossas boas-vindas e o agradecimento por ter aceito o convite para estar conosco essa noite. Também quero apresentar o professor Henry Luiz Fux, doutor em Educação, mestre em Teologia, graduado em Teologia e licenciado em Pedagogia, professor do IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Coordena os cursos de Pedagogia do IFRS em Bento. Integra o Grupo de Pesquisa, Educação Intercultural e Movimentos Sociais, na Unilassalle,
e o grupo de pesquisa Educação, Experiências Docentes e Direitos Humanos, na linha de pesquisa Formação de Professores e Experiências Docentes no Ensino Superior, Desafios e Possibilidades, lá no IFRS. Faz parte da Sociedade Latino-Americana de Estudos Interculturais, SOLEI, e tem experiência na área de educação e teologia, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, pensamento decolonial, interculturalidade, formação docente, trabalho docente, metodologias de ensino e aprendizagem, psicologia da educação, psicologia da religião, políticas educacionais, estágio e ensino religioso. Também cumprimento, então, aqui o professor Henry, e também agradeço por estar conosco nessa noite. Professor Ney. Bem, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a 16ª edição do Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, né? Eu gostaria, então, também de agradecer o aceite, né, a disponibilidade da professora Ana, que chamarei carinhosamente de Anita, né, se assim me permite, né, como preferir, né. Também gostaria, então, de agradecer o aceite também, a disponibilidade de pronto do professor Henry, né, que também já estava há algum tempo escutando o professor Henry a partir da Laís, né, que comentava, tem um professor no curso de pedagogia que estimula muito o pensamento, né. Então, chegamos ao momento aí de podermos, né, conversar um pouquinho, professor. Conforme o professor Marcos já anunciou, essa atividade é um projeto de extensão do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? E esse projeto ele tem ele é promovido pela especialização em educação pela pesquisa, e essa especialização ela aborda um dos princípios da educação profissional e tecnológica, né? Também é promovido pelo Núcleo de Gênero e Diversidade e tem recebido nessas últimas edições, então, um apoio específico aí do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? Então, bem-vindas, né? Bem-vinda a professora Anita, bem-vindo o professor Henry. E tratar desse tema, né, da decolonização do currículo, porque a Europa é referência para os conteúdos escolares, é um tema que nos provoca a pensar em diferentes dimensões, na constituição do pensamento, na preocupação com a epistemologia, na preocupação com a constituição dos currículos escolares, né? Do que estamos falando quando tratamos de decolonização do currículo? O que é isso, afinal? Né? Eu lembrei aqui, lendo alguns artigos, lembrei de uma das falas da Chimamanda, quando ela está encerrando ali uma das suas palestras ali do TED, né? E ela diz assim: quando rejeitamos a história única, quando nos percebemos de que nunca há uma história única sobre nenhum lugar, reconquistamos uma espécie de paraíso. Então, hoje, estamos aqui numa espécie de paraíso, com a presença dos professores. Também nos acompanha, conforme o professor Marcos já mencionou, Raquel, Ana e Lucas. Lucas, bem-vindo à primeira participação conosco. E a Raquel e a Ana têm um papel importantíssimo, que é alargar e permitir, né, então, que outras comunidades se insiram, né, possam participar, né, de maneira mais ativa desse debate. Obrigado, professores, e esperamos aí que tenhamos aí uma noite, né, de sexta-feira interessante sobre esse tema. Mais uma vez agradecemos. A Raquel e a Anne estão conosco desde a edição 4, era isso, Ney? Eu estou enganado. Desde a edição 4, elas abrilhantam o nosso projeto. Muito bem. Bom, então a gente combina o início com a professora Ana Benite, né? A gente tem aí 25 minutos, com o tempo que tu achares, Ana, aí que é conveniente, tá? Te saúdo mais uma vez, te agradeço por estar conosco e mando daqui uma saudação para os colegas todos do Instituto aí de Química do laboratório aí que tu compartilhas aí em Goiânia, com nossos colegas da Química, colegas queridos aí da Química. Saudades de todos vocês aí, saudades de estar lá. Eu participei de uma banca do Marlon nesses dias, que seria presencial, né? Mas participamos assim, dessa forma como estamos hoje aí também, nessa distância. Hein? Boa tarde, Ana. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né, poder falar um pouco do que a gente faz, de
poder de sobremaneira nesse estado de exceção que a gente vive, né, o que não é novidade para a população negra no Brasil, mas um estado de tantos retrocessos, a gente poder falar um pouco sobre a temática. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo. Se eu precisar de ajuda, alguém, por favor, me ajude. Não é essa tela que eu quero compartilhar, mas é essa aqui. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a decolonização do currículo. Eu sou militante do Grupo de Mulheres Negras da Andara do Cerrado, e eu acho importante fazer essa marcação para a gente começar a conversar. Bem, para a gente conversar um pouco sobre os currículos, né, e a produção que vigora nesses currículos, eu acho importante a gente falar sobre o que é cultura, né? Nós frequentemente compreendemos cultura como patrimônio intelectual, o que já é um plano, né, do processo de colonização do poder. Mas, enfim, cultura é a maneira com que a gente interage e transforma o meio, tanto o meio ambiente quanto as pessoas que estão ao nosso redor, né? E do campo da química, eu diria que cultura, né, é o próprio processo de transformação da matéria. Mas esse precisa ser compreendido pelas suas inúmeras vertentes e pelos inúmeros campos capazes de observar a natureza interdisciplinar de qualquer problema que se apresente. Dito isso, qualquer sociedade que se organiza minimamente como um grupo societário é produtor de cultura. Essa é a característica marcante da nossa espécie, o que não deveria invisibilizar as nossas diferenças como espécie. Nós, né, num processo de intencionalidade e projeção do artifício, nos comunicamos pela produção cultural de símbolos, mas esses símbolos eles estão produzidos nos diferentes nichos de produção. Não por acaso, numa sociedade tecnológica, nós temos a supervalorização da cultura científica. Mas nós produzimos também conhecimento e símbolos na cultura religiosa, na cultura mitológica, na cultura de senso comum ou nas culturas tradicionais. E são dois, basicamente, os mecanismos de difusão desses traços culturais de uma sociedade, das produções de uma sociedade. O mecanismo espontâneo que se dá originalmente dentro das comunidades tradicionais, comunidades ou povos, que hoje são 28 reconhecidos pela legislação brasileira, ou o mecanismo de competição que a gente reconhece aí no próprio modo de produção da sociedade que habitamos. Esse aqui, né, essa é uma representação imagética do que eu chamaria de leitura primordial de modernidade. Né? Então, a gente está falando aqui de Dom Quixote, né? Essa leitura de Dom Quixote enfrentando o que ele achava ser um grande gigante, e, na verdade, era um moinho de vento. E por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque é preciso que a gente converse um pouco sobre o que necessariamente representa a tal modernidade. Né? E o que a gente está vendo aqui na imagem de Dom Quixote contra esse imaginário moinho é o estabelecimento aí da América Latina, né, como subjugada à centralidade de um Estado que é eurocêntrico. E o que isso significa para a gente? Quando a gente observa essa fabulosa cena aí, a gente está vendo Dom Quixote se arremeter contra esse gigante e ser derrubado por um moinho de vento. Essa é uma imagem histórica de modernidade, porque, de um lado, ela aponta o desencontro, né, de uma ideologia senhorial que habita na percepção desse Dom Quixote, a qual as práticas já não correspondem, senão de modo fragmentar e inconsistente, e, de outro, novas práticas representadas pelo próprio moinho, que, em vias de generalização, não correspondiam ainda a uma ideologia legitimadora e consistente, portanto, hegemônica. Né? Ainda o novo não acabava de morrer, mas o velho nascia.
Então, é basicamente essa leitura de modernidade aí que eu gostaria de falar um pouco para vocês. De outro modo, essa também é a inauguração de uma relação de interdependência entre a América Latina e África como colônias de exploração, ou como lugares de exploração para essa modernidade, e Europa na frente de um Estado-chefe, ditando o que é primordial de ser ensinado, de estar na subjetividade, controlando aí tantas outras formas de expressão. Por que importa falar disso? Porque a ciência dita como moderna, ela é do século XVIII. Então, a gente está falando que essa ciência se instaura a partir dessa colonialidade do poder, né? E é aqui que a Europa ocupa um lugar tão primordial numa disputa de narrativa que é o currículo, né? E controla, portanto, a produção aí de intelectualidade ou mesmo de possibilidades para uma população. O que esses currículos europeus fazem com as nossas existências? Ou o que essa hegemonia eurocêntrica ditada pela colonialidade do poder e inaugurada por essa tal modernidade? E aí importa dizer o seguinte, a modernidade num país como o nosso, um país de 350 anos vividos sob égide de escravidão do povo negro, né? A gente está falando que colonialidade é sinônimo de racismo e colonialidade é sinônimo de eurocentrismo. O que essa colonialidade pressupõe? O controle da economia ditando quem é o organismo que dita as maneiras com que as relações econômicas e práticas políticas irão acontecer, o controle da autoridade, porque esse Estado-chefe passa a figurar como detentor de todos os mecanismos de regulação do discurso, regulação emancipatória ou não, o controle de natureza e dos recursos naturais, né? Sou eu que, apesar de ter eu Estado, né? Estou falando aí de Estado-chefe, sou eu que, apesar de ter lidado com inúmeros massacres ambientais no meu próprio território, agora vou ditar como os outros territórios se relacionarão com o seu território, não na perspectiva de exploração tão somente da natureza, mas na perspectiva de manutenção do status quo desse seu território. Também sou eu que decido esse status, né, europeu, eurocêntrico. Eu decido sobre controle de gênero e da sexualidade dos corpos. E também dito o controle da subjetividade do conhecimento. Bem, de fato, né, o que a gente faz é avançar. No centro da colonialidade do poder também está o discurso de globalização, pensando sempre que a gente não tem uma natureza tão implícita assim. E o eurocentrismo passa a delimitar o Estado-nação e passa a delimitar, sobretudo, o controle e a interdição de corpos. E quem são os corpos principalmente atingidos por esse Estado-nação? Os corpos de minorias que não são legitimados pelo sujeito universal eurocêntrico, ou seja, um homem branco, um sujeito de laboratório, um que projeta uma imagem heterossexual. Dessa maneira, a instrução da modernidade, ela legitima algumas práticas de interdição. A ciência ela é, sobretudo, um mecanismo de interdição quando tem uma linguagem científica que é descrita em termos completamente divergentes da linguagem que a gente se comunica no meio social, uma linguagem narrativa no passado, sem adjetivação, com radicais de outras línguas, enfim. Mas é essa modernidade também que organiza alguns conceitos que ditam, sobretudo, com o controle de corpos. Quando a gente tem aqui a propriedade privada e o modo de produção feudal, a gente tem a inauguração da família. Não por acaso, né, uma família, um conceito de família que é celebrado hoje numa sociedade adoecida pelo dogma. É a modernidade, por exemplo, que organiza o binarismo e a lógica do ou você é cientista ou você faz uma leitura religiosa de mundo. Ou você é físico ou você é químico, né? E empacota
cota essas noções no conceito de propriedade privada. Mas os núcleos familiares também são mecanismos de interdição quando você passa a lidar fora das comunas, dos lugares comuns onde se produzia inclusive discursos de organização, e lida agora com os núcleos familiares, né? Que você tem aquele homem provedor, sociedades patriarcais, mulheres que são manutentoras de seus lares, enfim. É também o início desse neoliberalismo que a gente assiste horroroso de hoje, com esse desgoverno e desmando, que inaugura, por exemplo, o que marca regras de interdição como a escravização e autoriza o etnocídio. Bem, e o conhecimento científico, né? O que o conhecimento científico tem a ver com isso? O conhecimento científico, como mais um mecanismo de produção cultural, ele também é um conhecimento que nos impõe regras, porque ele também está associado à lógica da ciência moderna. Então, essa é a pirâmide, a nova pirâmide alimentar. Na base da pirâmide, né, estão agora a hidratação e exercícios físicos. Então, não adianta nada eu comer pouca gordura, poucos lipídios, se eu não pratico exercício e não me hidrato, né? Bem, esse é um modelo, né, interpretativo de leitura dessa cultura científica. E isso é dissipado e é entendido como verdade, mas também como uma interdição na nutrição dietética. Um outro modelo também presente nas nossas instituições escolares é esse, da evolução, onde macaquinhos viram homens, e não são homens quaisquer, são homens brancos, apesar de todos os estudos de datação de seres humanos serem feitos em marcadores mitocondriais, marcadores femininos, e chegarem a uma conclusão que nós somos descendentes de Lúcia, uma mulher africana, né? Então, nós temos mecanismos que interditam a presença feminina dentro desses lugares, dentro desse currículo eurocêntrico. Obviamente, por trás disso, como eu já tinha falado para vocês, está o controle da subjetividade, o controle do gênero, né? O controle da identidade, sobretudo. Bem, não por acaso nós somos o 10º país em produção de artigo científico no mundo, né? E o que isso significa quando a gente faz uma leitura de IDH na posição 79ª? A gente achava, né, pelo menos eu achava, e era um discurso recorrente, inclusive no senso comum, que países como a Finlândia, por exemplo, que estão preparados para ficar um ano aí de quarentena, num momento de pandemia como o que a gente atravessa agora, seriam países que sairiam na frente na qualidade de vida, atuando na qualidade de vida da população. Mas a gente viu que isso não é tão verdade assim, o que significa que esse modelo hegemônico e eurocêntrico de currículo está falido. A lógica do binarismo é uma lógica falida, sobretudo porque ela interdita a diversidade como critério de inovação. Quando eu olho para esse índice de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, isso significa dizer que no recorte racial, né, homens e mulheres negras, eles vivem muito menos do que homens e mulheres brancas, apesar de eu ter uma média aqui de 75 anos para homens e 82 para mulheres. Mas quando eu aplico a lente racial aqui, o que eu estou dizendo é que a ciência produzida no nosso país, ela não dialoga com a qualidade de vida da maioria do nosso povo. A maioria da população brasileira é mulher e é negra. Né? E não é esse currículo, essa produção dessa ciência, e como essa ciência é ensinada, que reverbera em qualidade de vida. Por outro lado, é preciso dizer que a manutenção dessa hegemonia eurocêntrica no currículo, como controle, né, sobretudo de poder, ela é baseada na lógica da competência, da temperança, da competitividade, e é esse modelo que se mostra ineficaz. É esse modelo que, dentro dos próprios critérios da meritocracia, mostra que a lógica de eficiência não considera
a diversidade das subjetividades. E isso afeta as nossas produções, a qualidade dessas produções. Ora, nós produzimos uma ciência que dialoga muito pouco com qualidade de vida. E isso não é um demérito de um país colonizado como o nosso. É óbvio que aqui, né, como a gente distribui pouca renda e a gente ganha menos e a gente tem uma estrutura de pobreza muito mais amplificada, as nossas trajetórias serão interrompidas, sobretudo do povo negro, com uma mão muito mais pesada. Né? Mas a gente está criticando um modelo que faliu na sua própria origem. A lógica do E faliu há tempos. Quando a gente observa isso, por exemplo, na projeção de distribuição de carreiras científicas, eu queria fazer um recorte aqui. Olha, mulheres negras, elas são a maioria de população na iniciação científica, mas quando isso chega no topo da carreira, nós somos menos do que 7%. Eu já tenho dados mais recentes sobre isso, né? E eu estou me referindo à categoria social negro, que engloba pretos e pardos. Né? A gente está falando que se existe, né, a metáfora da tesoura que nos atinge como mulheres, existe ainda a tesoura da tesoura, que é quando a gente faz o recorte racial. Bem, o que de fato, né, está implícito ou explícito nessa produção ditada por currículos eurocêntricos? A primeira tentativa de enunciar como a ciência se relaciona à estrutura teórica, né, o modelo científico e a estrutura do mundo real, né, ou seja, os primórdios lá do tal método científico que nem existe, são as leis do movimento. Essas leis, elas foram elaboradas, não por acaso, pela população, a sociedade mais escravagista que se tem notícia na história da humanidade, que é a sociedade grega, e intitulada Teoria da Causalidade. Existem basicamente 4 causas para explicar qualquer transformação da matéria. Né? Uma é a causa material, a própria matéria-prima. Outra causa formal, a essência ou a natureza, para que aquilo foi pensado. Outra é a causa motriz, ou seja, quem foi que conferiu a presença à matéria-prima. E, por fim, a causa final, o motivo ou o sentido dessa existência. E aí eu vou usar aqui como exemplo a mesa, né? Uma mesa de madeira. Hoje as mesas não são mais de madeira, né? Mas uma mesa de madeira, a matéria-prima aqui é a própria madeira. Né? A causa formal é para quê? O que é isso? É um suporte de apoio. Né? A causa motriz é quem confere forma a essa matéria-prima, o trabalhador. E a causa final, se essa mesa é de estudo, é de alimentação, enfim, para que é essa mesa? E a gente consegue observar o seguinte, na teoria da causalidade, 2 causas são menos importantes do que as outras 2. E que causas seriam essas? O trabalhador e a matéria-prima. Então, a nossa herança de produção de ciência é uma ciência que explora desmedidamente o trabalhador e a matéria-prima. E a gente está assistindo isso agora autorizado, né, no discurso desse cara aí que está na frente do ministério, mas que quer passar a boiada, né, desautorizando aí a proteção no que diz respeito às leis ambientais. Isso causa um profundo desajuste entre aí o trabalho técnico e o trabalho intelectual. Mas o que a ciência tem a ver com isso, né? Se eu enuncio um mecanismo de produção de ciência que lida com exploração de matéria-prima e de trabalhador, essa ciência ela é uma ciência que consegue alimentar a própria natureza do modo de produção. Essa ciência é uma ciência que já veiculou, que não é mais consenso hoje, mas que já foi, né, que existem povos débeis destinados ao a pensar, e existem povos fortes que são destinados ao trabalho forçado. Isso tem implicação até os dias de hoje. São as mulheres negras que recebem menor dose de anestesia nos partos, por serem consideradas mulheres fortes, né? Enfim, eu poderia dar 1000 exemplos para vocês, mas eu trouxe um aqui da física, trouxe também do direito, né, que já instituiu que negros não poderiam frequentar escolas brasileiras porque eram considerados doentes de moléstias contagiosas. E uma dessas moléstias
eram as religiões de matriz africana, ou seja, eu nunca viraria doutora, né? Porque todo dia estaria doente com candomblé. A própria psicologia já se desenvolveu no país estudando as classes perigosas, né? E quem eram essas classes perigosas? Aqui eu trouxe, né, o que a gente chama de pigmentocracia, para que vocês não tenham dúvida de quem é negro no país, né? Esse é um conceito que está, inclusive, sendo discutido nesse exato momento, né, nessas polêmicas aí de internet. Bem, isso se refinou de um modo que a própria medicina e o direito penal já atuaram por mecanismos eugenistas, se desenvolvendo em técnicas como a craniologia ou a frenologia, até mesmo a antropometria. Essa é uma implicação de um currículo, né? E aí, né, eu estava conversando aqui com os colegas antes que descolonizar ou decolonizar, respeitando as nuances desses conceitos, que são conceitos do sujeito universal, ou seja, da branquitude, reverberam exatamente na própria branquitude. Quando a gente procura a imagem de um cientista em qualquer mecanismo de busca, o que a gente tem é a imagem do sujeito universal, um homem branco em seu laboratório, ou seja, mais uma vez a interdição dos corpos se repete, e é o que Kabengele Munanga chama do crime perfeito. Né? Se eu tenho sujeitos universais ensinando para sujeitos universais, eu repito sempre esse modelo de sucesso. Existe outra maneira de... Estou encaminhando para o final, né? Existe outra maneira de produzir ciência? Existe. Existe uma maneira que se relacione de uma forma muito mais respeitosa com a natureza, entendendo que a natureza... Nós existimos porque existe a natureza. Nós existimos porque coabitamos nesse espaço com a própria natureza. Né? E aí eu deixei uma referência aqui, né, do meu grupo de pesquisa, do grupo que eu estou à frente nesse momento, para vocês darem uma olhadinha, saiu na Química Nova, né? Mas, enfim, que maneira seria essa? E aqui eu busquei um referencial de um pesquisador babalorixá, um homem negro, né, que tem convocado o nosso pensamento para que a gente substitua a lógica do que é a lógica da mão, que é a lógica da mão única, do dogma, do adoecimento. Vejam, o nosso planeta adoeceu, né? Nós vivemos um contexto de pandemia justo no momento em que a direita, né, irracional, fascista, mais avançou no mundo como um todo, não foi só aqui. Né? A lógica do é uma lógica binária, a lógica do perdão, é uma lógica binária, é uma lógica adoecedora, é uma lógica do dogma, né? E a gente convoca aí a produção de uma ciência a partir de outra possibilidade, considerando a diversidade como quesito de inovação, uma lógica exuística, uma lógica de possibilidades, uma lógica da encruzilhada, uma lógica da reescolha, né, de poder voltar, romper com trajetórias que não deram certo, romper com dogmas e produzir diante da reorientação. Eu trago aqui inúmeros pesquisadores que estão hoje batalhando contra a invisibilização de um passado em ciência e tecnologia, nos legado pelo currículo eurocêntrico, e aqui tem vários deles, né? Vocês podem também achar isso no meu currículo, enfim. Mas, enfim, eu queria dizer a vocês que é preciso falar sobre outras matrizes epistêmicas dentro desse currículo. Não se trata de substituir um centrismo pelo outro, mas de dar voz a currículos de matrizes invisibilizadas, sobretudo aquelas que constituem a sociedade brasileira nesses currículos, né? E por que isso, né? Porque é preciso dizer às pessoas que a balança que representou, a balança de pratos lá, que representou um quê de inovação dentro do desenvolvimento da ciência, principalmente no que diz respeito à química, ela não é de Lavoisier, né? Ela já tinha sido descrita antes num mito religioso egípcio, não por acaso, né, de um deus, do deus Osíris, que se deu em favor do povo e ressuscitou ao terceiro dia, muito parecido com outros mitos religiosos que a gente conhece por aí.
Então, a gente faz um pouco disso lá no meu no grupo de pesquisa que eu estou à frente. Eu deixo aqui os contatos para que vocês nos conheçam um pouco. Deixo um livro que é daqueles assim que traz várias, que a gente publicou no ano passado, Roteiros Temáticos da Diáspora. Você pode comprar esse livro físico ou baixar ele nesse endereço que eu deixei aí, né? Mas a gente lida basicamente com, por exemplo, falar de mecanismos redox a partir do surgimento da primeira navalha na história da humanidade, que era utilizada, que é essa que está aqui na imagem de vocês, né, no lado oposto do minério, da hematita, e que era utilizada na realização de partos, e cuja orientação modificada ganhou o nome de cesariana. E a gente precisa se perguntar como os nossos ancestrais africanos transformavam a hematita, óxidos e hidróxidos insolúveis de ferro, né, na crosta terrestre, em ferro zero, para poder serem utilizados. Se isso não é conhecimento científico, eu não sei dizer para vocês o que seria. Lembrando que a ciência vem dessa leitura deturpada de modernidade. Bem, eu agradeço a vocês pela paciência de me escutar, né? Tentei ficar aí no tempo, espero que tenha conseguido fazer isso. Meu muito obrigada a todas as pessoas que estão aí. Não, obrigado, Ana. Eu falei rápido. Não, tudo certo. Me perdão. Te agradeço, Ana, e a gente tinha a expectativa assim, da tua fala. Essa temática ela nos preocupa, a gente já usou alguns textos teus e do teu grupo ali na turma de mestrado. Ano passado, retrasado, eu trouxe a Porto Alegre a Nicéia Amauro também para também discutir alguns temas que a gente julga importantes também. Então a gente tem sempre essa preocupação aí. Foi convidar a Ana para vir e o pessoal lá da Química está se aparecendo. A Alexandra apareceu, o David Marques lá de Berlândia também apareceu. Ó, né? O povo está todo se apresentando aí por causa da Ana. Legal. Bom, obrigado, Ana. Eu vou convidar agora o professor Henry, que está se preparando ali, e daqui a pouquinho a gente volta com questões ali, tá, Ana? Obrigado por enquanto. O professor Henry está entrando. Tudo bem, professor? Boa noite, né? É uma satisfação tê-lo aqui. A gente também tinha uma expectativa também de trazê-lo já em outro momento. E temos aí, então, uns 25 minutos, como o senhor achar conveniente, para a gente levar a discussão adiante, né, e depois buscar questões aí que estão aparecendo para nós lá no chat, já em boa quantidade. Obrigado, professor, por aceitar estar conosco. Seja bem-vindo. Ok, boa noite. Muito obrigado por poder estar com vocês nessa noite. Inicialmente, eu quero dizer que sou muito grato pelo convite para participar deste encontro virtual promovido pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do campus Novo Hamburgo. Também expresso minha gratidão por estar na companhia da professora Ana Benite, do professor Ney Fonseca e do professor Marcos Ribeiro, que estarão dialogando sobre esse tema tão desafiador e atualíssimo. Manifesto também minha gratidão às tradutoras e intérpretes que auxiliarão na comunicação. Os tempos são outros e pedem cada vez mais formas de acessibilidade e participação de todas as pessoas. Enfim, que bom e oportuno estar juntos neste momento e participar das reflexões sobre as perspectivas outras de formação dos seres humanos com vistas a participarem da construção de uma sociedade que ainda não está pronta, mas já possui e anuncia outras possibilidades de preservar e manter a vida em suas diferentes formas. Eu falo a partir de um lugar, eu falo a partir de um grupo de pesquisa, de estudos interculturais, lá do grupo da pós-graduação do Unilassalle, e também falo a partir da formação de professores do curso de Pedagogia do campus Bento Gonçalves, do Instituto Federal. Um dos temas que menos tem sido abordados nesse período de pandemia é o currículo. Por que será?
Tem se falado muito sobre o calendário escolar, sobre a suspensão e retomada das aulas, dos protocolos que precisam ser seguidos para um retorno seguro para a escola. Tem se buscado formas de manter o vínculo de ensinar por meio de atividades remotas com o uso das tecnologias. Também estão sendo criados e comercializados programas e plataformas para que as crianças, adolescentes, adultos e idosos possam continuar aprendendo algo, mesmo que ainda não esteja muito claro o que é prioritário num momento histórico no qual a vida pessoal e coletiva está sendo questionada, quando os princípios e valores que fundamentam a vida em sociedade estão precisando ser repensados, a fim de que a vida de cada ser humano e de todas as formas de vida sejam mantidas. Semanalmente somos bombardeados pelos meios de comunicação com informações sobre um possível retorno das aulas. Inclusive, são indicadas datas de retomada presencial que logo em seguida são canceladas. Há quem negue a existência da pandemia do coronavírus. Há quem nega que a Terra é redonda. Há quem nega que a ciência produz o conhecimento para superar os desafios impostos por um vírus invisível que tem paralisado o trabalho desumano e prejudicial à vida. Há um tensionamento crescente por parte de alguns setores da sociedade que têm buscado o retorno das atividades industriais, comerciais e de serviços, a fim de que a vida volte ao normal. E há quem defenda esse movimento, assim como há quem se opõe a essa volta à normalidade. Afinal, o que é normal hoje? Enquanto não tivermos uma clareza em relação ao coronavírus, qualquer tentativa de voltar à escola é mera especulação e demonstra uma total falta de empatia, de respeito à vida, aos seres humanos que estão reorganizando a sua forma de ver o mundo, de pensar outras formas de dar sentido à vida. Será que só existe essa forma de vida baseada na produção, na exploração do trabalho, na acumulação da riqueza em poucas mãos e busca desenfreada do consumo? O que faz um ser humano ir ao mercado, comprar todo o estoque de papel higiênico, como ocorreu no começo da pandemia? Ou agora querer comprar toda a produção de vacinas que nem sequer estão prontas para o combate ao coronavírus? Quando pensamos na educação, o que faz com que pessoas vão à farmácia comprar bactericida para se proteger de um vírus? O que faz com que pessoas não adotem medidas de prevenção, como o uso da máscara e o isolamento social, e continuam realizando festas, algumas clandestinas, mas divulgadas em grupos de WhatsApp? Vemos muitas escolas e docentes desenvolvendo atividades previstas no final do ano passado, por meio de atividades remotas, sem levar em consideração toda a radical transformação das rotinas, dos tempos e das relações pessoais, familiares e de trabalho. Mas como assim? Como continua tudo normal? Quem determinou a continuidade dos conteúdos selecionados nesses tempos em que cada ser humano precisa se reconstituir dentro das limitações impostas? Alguém tem se preocupado com a vida das crianças, adolescentes, adultos e idosos que não podem se encontrar, brincar, dialogar, estar juntos? A maior preocupação tem sido retomar as atividades econômicas? É claro que a economia é a base de toda a organização da sociedade. A economia tem a ver com o trabalho, com as formas de organização e divisão do trabalho. Mas que economia para que tipo de sociedade? Quem forma as pessoas é a educação. Mas qual educação? Aparentemente, até agora, não mencionei o tema do nosso encontro, a decolonização do currículo, e nem porque a Europa é a referência para os currículos escolares. Passo agora, então, a me aproximar do tema. A decolonização do currículo, por que a Europa é referência para os conteúdos escolares? Uma boa pergunta.
A história é feita pelos seres humanos, seres incompletos, inacabados, criativos, sensíveis, amorosos, afetivos, que brincam, trabalham, fazem poesia, filosofia, arte, constroem grandes edificações, escavam nas profundezas da terra em busca de vestígios e resquícios da vida em tempos antigos. Cuidam da vida, amam o ar puro, a natureza com suas cores vibrantes, que sonham e também têm medo. Tornam-se violentos, matam e destroem as diferentes formas de vida para beneficiar-se individualmente ou enquanto um grupo social. O nosso modelo de escola está baseado na Revolução Industrial e nas necessidades da indústria do século XVIII e XIX. Antes disso, na Idade Média, foram elencados os conhecimentos para formar o clero e a administração do Estado. Se olharmos de forma geral, os conteúdos curriculares são os mesmos do Trivium e Quadrivium medievais. A educação continua formando pessoas para as artes liberais e não liberais. Forma-se gente para o planejamento mão de obra para o trabalho braçal. As artes liberais requerem a formação mais aprofundada, mais ampla. Por isso, e, consequentemente, esse treinamento entre uma formação para o trabalho material e para o trabalho imaterial. Essa formação decorre de um modelo de currículo produzido, elaborado, organizado, sistematizado e disponibilizado para os indivíduos que viviam e vivem na Europa e nos Estados Unidos. Se voltarmos um pouco no tempo, podemos lembrar que a América Latina foi invadida pelos europeus, espanhóis e portugueses em especial. Nenhum desses missionários, entre aspas, veio para dizer aos povos que aqui viviam: vamos aprender com vocês. Como vocês, o trabalho coletivo, a produção da comida, a relação do humano com as plantas, com a terra, com as pedras, com os animais. Nós não precisamos recontar a história toda. Certamente há muitos canais de televisão e muitas outras formas de relembrar aspectos que constituem a nossa história, que fazem parte da nossa história, mas a gente não pode negá-lo. A nossa história latino-americana, em especial, é fortemente marcada pela imposição de uma forma de ser e viver estranhos ao nosso território, a vida das pessoas que viviam e vivem por aqui. Isso se deve fortemente devido à influência do racismo, que compreende o ser humano como um homem e não uma mulher, que é branco, macho, europeu, cristão, como um ser superior aos demais. A colonialidade e a modernidade estão diretamente relacionados com o racismo. A educação atual continua fortemente atrelada aos conhecimentos coloniais, que são cada dia mais sendo difundidos e ensinados através de livros didáticos que são produzidos por grandes empresas educacionais que atuam nas bolsas de valores e compreendem a educação como uma mercadoria. No currículo, nós falamos daquilo que é explícito, que está no papel, no projeto pedagógico, por exemplo, e o que é o oculto, aquilo que de fato se faz na escola. E aqui eu quero fazer um pequeno registro de todo o meu carinho e todo o respeito pelos profissionais da educação que estão se virando nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, para dar conta de manter os vínculos afetivos e tentam, de alguma forma, manter algum processo de aprendizagem por meio das tecnologias que não faziam parte da maioria deles antes da pandemia. Nós somos todos heróis nesse momento em que tudo está mudando
e nós continuamos defendendo a educação, e ainda mais nesses tempos de pandemia. A educação é uma mercadoria se cada um pode comprar, se tiver condições. E até pode fazer em casa, talvez sem professora e sem professor. A Organização Mundial do Comércio incluiu a educação como uma mercadoria. No Brasil, em especial, essa mercadoria tem sido objeto das aves de rapina que querem tirar os recursos da educação pública e repassar para a iniciativa privada. O Brasil é um dos países com maior número de instituições privadas de educação na América Latina. E a cada dia é naturalizada essa situação. O MEC hoje é dirigido por representantes da iniciativa privada. Mas a educação não é mercadoria. É parte da organização, dos fundamentos da vida em sociedade, ela é coletiva, ela é pública, ela é gratuita e precisa ser de qualidade. Mas aí entram as disputas. Qual o modelo de educação? Para que finalidade? Quem deve participar? Como deve ser o financiamento? Como deve ser a formação do professor e da professora? Quais os conteúdos? Em quais condições? Em que tempos da vida? Com quais tecnologias? Com que modelo de gestão? Por volta dos anos 90, um grupo de pesquisadores e ativistas, docentes, entre outros, pesquisadores, enfim, que viviam na América Latina e em outros lugares, criaram o grupo Modernidade e Colonialidade para refletir sobre a educação colonial e decolonial. Vários autores participaram desse movimento, muito bem lembrado pela professora Ana, na sua fala, a maior parte são de homens, infelizmente. Entre eles estava o filósofo argentino Henrique Dussel, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, que faleceu há pouco tempo, o semiólogo e teórico cultural argentino-norte-americano Walter Mignolo, o sociólogo porto-riquenho Ramon Grossfogel, a linguista norte-americana radicada no Equador, Catherine Walsh, o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres, o antropólogo colombiano Arturo Escobar, o sociólogo norte-americano Emanuel Wallerstein, o Edgardo Lander, entre outros. Esses foram inspirados certamente por César Rainé, Albert Memmi, Frantz Fanon, entre outros. Atualmente, há um grupo muito grande de pesquisadores que atuam em instituições de ensino e movimentos sociais que estão construindo relações, estabelecendo diálogos sobre uma educação ou outra, não a mesma imposta pela colonialidade, mas uma que pauta e que parta da realidade concreta das vidas de gentes que amam, sonham, trabalham e organizam a vida em sociedade a partir de elementos culturais que dão sentido ao contexto geohistórico cultural. É importante lembrar que momentos culturais. Professor Henrique, o seu som deu uma travadinha, uns segundos aí. É importante elementos que fazem parte desse processo, mas muitas mulheres hoje são protagonistas importantes e contribuem muito para o nosso trabalho de reflexão, de pesquisa e de construção de propostas curriculares que contemplem exemplos, Ângela Davis, Bell Hooks, Carolina de Jesus, Biamento, Núbia Moreira, Lélia Gonzalez, Professor Henrique, Palermo, bom, professor, muitos outros mais, além de alguns nomes mais próximos da minha relação, que é o professor Henrique. Agora. No pensamento decolonial, a gente não nega os conhecimentos coloniais, mas se parte dos conhecimentos próprios dos povos e comunidades
que têm sua história e passados e na relação com os deuses da natureza. A colonialidade a subjugar e explorar a natureza e os corpos humanos para os interesses privados. A decolonialidade, por sua vez, a decolonialidade curricular, coloca a educação numa perspectiva outra, para uma sociedade outra, para um mundo outro possível, não conformado e formatado pelas relações estabelecidas pelo capital, que não possui coração, somente uma máquina que se torna fetiche e torna os seres humanos em alienados que rendem culto ao consumo e ao dinheiro. O currículo decolonial irá trazer para o diálogo, para a roda, os diferentes sujeitos, as diferentes culturas, de forma horizontal, para criar vínculos afetivos de pertencimento, de alteridade, de humanidade, de relações baseadas no bem viver, enquanto seres sentipensantes que se conectam e interconectam com as diferentes formas de vidas passadas, presentes e futuras, onde cada uma tem direito Professor, eu acho que travou a internet, deve estar com uma dificuldade já há alguns minutos lá, né? Bom, eu acho que ele não volta agora. Eu vou fazer aqui a remoção do professor da tela, enquanto a colega Laís tenta o contato com ele lá. E Ney, acho que a gente pode começar a pensar nas questões que já aparecem para nós lá, né? Podemos sim, Marcos. Boa noite àqueles que nos acompanham, né? Tivemos alguns problemas técnicos, né? As intempéries dos tempos tecnológicos. Né? Facilidade das aulas remotas, né? Mas, enfim, aqui a gente já pode ter um termômetro aí né, de como vai se desencadear os processos, né? Eu gostaria de agradecer novamente a professora Anita, né? E, enfim, eu acho que a sua abordagem, né, apresenta aspectos, né, de uma enorme riqueza para a nossa reflexão de hoje, né? Começando, né, professora Anita, por essa questão essa crítica à lógica binária, né, essa lógica aí que, como você bem tratou, traz um aspecto adoecedor. Professor Henry, me escuta agora? Voltou. Ele voltou, mas eu acho que talvez ainda continua com alguns problemas. Professor Henry, escuta? Pronto. Estou te ouvindo. Está ouvindo, está bem. Professor, acho que talvez nos encaminhamentos ali da sua fala, nós tivemos alguma dificuldade ali para escutá-lo, enfim, né, por problemas técnicos, né? Então, podemos agora, Marcos, a ideia agora passarmos... Primeiro, eu quero me desculpar com o professor Henry ali, porque quando ele ficou fora, acho que sem... Nós não te ouvimos ali, acho que por 1 minuto, um pouquinho mais ali, e aí a tua conexão acabou caindo, então nós assim, por exemplo, dessa forma. Sim. Eu acho que ele acaba caindo de novo. Mas vamos dar continuidade ao papo aqui com a professora Anita e certamente o professor Henry logo se inserirá aí na nossa reflexão, né? Mas, professora Anita, então, pensando ainda sobre um dos aspectos ali que você trouxe, né, a questão da lógica binária como adoecedora, né, e também tem um aspecto que toca tanto a sua fala como a fala do professor Henry, que é essa compreensão do currículo como um campo em disputa, né, e isso nos afasta, de alguma maneira, daquela concepção que vai definir o currículo apenas por seleção, né, de conteúdos.
é interessante nós percebermos aí essa possibilidade de reconhecer os interesses que circundam o campo do currículo, né, que também faz emergir as vozes, indagações dos sujeitos que estão adentrando aos espaços da produção do saber. Você trouxe ali o aspecto das matrizes epistemológicas, né? Então, há uma proposta aí de uma nova arquitetura da razão. E aí, pensando nisso, professora, nós temos ali duas perguntas no nosso chat, né? Uma delas pergunta, né, questiona, enfim, procura fazer um acompanhamento de pensamento da seguinte forma: como as escolas podem transgredir o foco eurocêntrico dos currículos para favorecer o reconhecimento da diferença como riqueza pedagógica, né? A outra pergunta, professora, é da Ana Paula Ximenes Flores, e ela pergunta o seguinte, então: como conscientizar os professores que a escola tem se constituído como um espaço excludente, né? Gostaria que você pudesse, de maneira livre, abordar assim essas duas questões, né? Como se sentir à vontade. A palavra está com você, professora Anitta. Tá bom, muito obrigada. Eu vou pedir desculpas aos intérpretes, né, pela minha fala desembestada, né, nem a falar, sem parar, sem respirar. É que o tema nos é tão caro, sabe? Que a gente esquece de fazer o exercício, né? E a diversidade como inovação de fato é um exercício. Eu não preciso ficar esperando uma oportunidade surgir para que eu faça o exercício. Então, hoje eu mandei mal, não fiz o exercício que eu tinha que ter feito, né? Que era respeitar aí as suas presenças e a comunidade surda de uma maneira mais ampla. Então, eu peço aqui desculpas por não ter respeitado isso. Mas, enfim, e na minha própria fala eu já emendo aí, né? A gente precisa, para transgredir o currículo eurocêntrico, né? É óbvio que a gente precisa de políticas públicas também. Por que isso, né? Porque imagine que nós, os pesquisadores, né, que estão aí atuando dentro das escolas básicas também, que eu acho que é o caso aqui dos pesquisadores que estão aqui hoje, a gente gostaria muito de ver as nossas falas reverberadas dentro dos próprios critérios de avaliação. E a gente sabe que a falta de incentivo para lidar com a diversidade ou as propostas curriculares, elas também nos afetam, né, nas carreiras dentro das universidades, inclusive dentro das carreiras do exercício do magistério lá na escola, né? A gente fica sempre com aquela impressão que nós estamos fazendo além, né? Estamos fazendo a mais pela questão pessoal, pela questão da identificação, pela questão de sermos pessoas comprometidas com a justiça social. Esse lugar não está nem no exercício se colocar no lugar do outro, né? Eu acho isso tão piegas, assim, eu nunca vou poder sentir o lugar do outro de fato, porque é o lugar daquela pessoa, então eu não posso, né, levar aquele, mas eu posso usar o meu espaço para lidar com isso. Então, assim, eu gostaria que as escolas públicas, e os professores, de uma maneira geral, se colocassem no exercício da individuação. E o que é isso? É mais do que o exercício de ser indivíduo, né? É o exercício de existir com o outro, né? É esse o exercício. Em tempos que a gente vê aí crescer a direita, o autoritarismo, né? O desrespeito ao outro, a alteridade, a caracterização infame do outro, esse é o exercício que a gente tem que fazer. Mas os currículos, eles são, sobretudo, currículos em ação. E aí não há mecanismos legais que consigam extirpar a nossa capacidade laboral, né? Porque sou eu que estou dentro de sala de aula. Quando eu estou lá dentro da sala de aula, a despeito de ter que ensinar teoria de grupos ou simetria molecular e inorgânica, eu posso
né, contar para os meus estudantes sobre produções matemáticas, já que essa é uma teoria que tem foco matemático, né, eu posso contar sobre outras matrizes e não sobre histórias de sucesso de um currículo que é sim uma narrativa de poder, porque ele reverbera o exercício da própria sociedade, né, que é uma sociedade adoecida por esses marcadores, pelos marcadores do individualismo, pelos marcadores da interdição, pelos marcadores do racismo, né? E é preciso estar atento para isso. Falar em colonialidade é falar de racismo, sim. Né? É falar que num país de maioria autodeclarada negra, nós temos um currículo que não adota livros de negros e negras, não lê artigos de negros e negras, não conta a história dos seus heróis negros e negras. Né? Então, olhar para a educação, né, praticar esse currículo, é, sobretudo, exercer a nossa esfera de atuação com um currículo e ação. E aí não tem jeito, né? Porque não vai ter normativa legal que consiga nos sancionar, não vai ter nada disso, somos nós lá. Mas, obviamente, que o investimento em políticas públicas traria muito mais conforto para as nossas atuações, né? E aí a gente tem que ir fazendo tudo ao mesmo tempo, não dá para esperar tudo acontecer. Agora, como conscientizar professores, né? Olha, a conscientização, né, é um lugar, como eu diria, é um lugar perverso, né? Que eu preciso estar sempre contando com boa vontade. Agora, a falência do currículo eurocêntrico, ela é fato, né? As escolas, tanto as escolas particulares quanto o sistema público, elas não interessam, são escolas que não interessam a nossa juventude, né? Isso não é um motivo para a gente entender que esse espaço é excludente, e não é a nossa formação que está com problema. Eu conheço professores e professoras que são pessoas interessantíssimas, e a maioria desses são pessoas interessantes. Mas quando a gente vai para a sala de aula, a gente fica tolhido por esse lugar da exclusão. Então, assim, é óbvio que eu não estou pedindo a ninguém para sair em atividade missionária, né? Ah, não tem intérprete, eu vou me responsabilizar. Não dá. Eu não consigo, né? É porque é impossível que eu dê aula em 2 línguas. Né? Como foi impossível para mim hoje compreender, né, a presença dos intérpretes aqui, imagina isso numa sala de aula. Né? É impossível para a gente falar em 2 línguas, então não dá para pedir coisas que não dá para se fazer. Mas a gente pode minimamente garantir algumas coisas, né? Como, por exemplo, falar virado para os nossos estudantes e não de costas, ou não privilegiar essa manutenção de lugares de interdição, trazer um referencial de outra matriz para dialogar conosco, né? Ser sensível a essas experiências, sensível não no campo de habitar a experiência do outro, mas da justiça social, né? De consertar os números de um país. Então, isso a gente pode, de fato, fazer nas nossas existências, né? A gente só fala em inclusão porque existem excluídos. É a lógica do binarismo, né? Ou uma coisa ou outra. Mas a gente pode ser muitas coisas, né? Dá para fazer isso. Aliás, o que não dá para fazer é o contrário, né? Ser só isso ou aquilo. Eu acho importante nós pensarmos sobre essa lógica do binarismo, professora Anita, por diferentes aspectos. Parece que o nosso modo de pensar opera por essa lógica em diferentes dimensões, né? Ou uma coisa é quente ou é fria, ou é bem ou é mal, né? Então a gente está sempre, parece que nessa lógica dualista, inclusive quando nós vamos avaliar as questões, procurando desconstruir essa lógica, nós continuamos presos a ela, né? Essa questão que procura desconstruir, ela pode ser boa ou má, o próprio critério de avaliação também está preso a isso, né? E parece ser essa uma das nossas dificuldades, né? Eu vou pegar alguns comentários aqui do nosso chat, né? A professora Raquel, nossa colega, precisamos olhar mais para a educação latino-americana como experiência.
temos depois o Gilberto Ferreira, sugiro a virada geoepistêmica. Isto significa um movimento que é para além do epistêmico, implica em pensar com corpos, com existências, com ancestralidades, portanto, precisamos ter a coragem de encontrar um lugar de escuta, mais do que um lugar de fala, desde o mundo acadêmico. Esse é um exercício urgente, despreocupar-se com o pensamento eurocêntrico e preocupar-se em investir em outros modos e formas de produzir conhecimentos. Ney, desculpa, só um comentário, eu também pedi também, da mesma forma, né, que os colegas que manifestarem pelo chat, que façam ou 2 inserções consecutivas, né, ou mais curtas, porque ao projetar na tela aqui, nós também cobrimos também a imagem dos intérpretes. Tá? Então, por isso que eu não posso projetar do Gilberto, que taparia lá o Lucas lá em cima. Tá? Então, ou dividir em 2, né, ou fazer um texto que caiba ali na tela. Tá bom? Temos um comentário posterior da Helena Coura. Boa noite, sou do IF Baiano. Pergunta: estudo a relação da extensão com o currículo. O atual contexto da curricularização da extensão, PNE Meta 12.7. Não seria um passo importante para o reconhecimento de outros saberes e conhecimentos pela academia? Ou essa será mais uma ação burocrática que será incluída no currículo? Né? Acho que aquele debate, né, professora Anita, sobre a curricularização da extensão, e também agora propondo a inserção ou uma prioridade para esses temas aí de diferentes matrizes epistemológicas, como você mencionou também na sua fala. Vocês querem fazer um comentário agora, professora? Fica à vontade, né? Professor, e o outro professor? Caiu ele? Está aqui. Está aqui. Quem sabe ele tem alguma coisa para trazer. Claro. Vamos só deixar ele se organizar um pouquinho ali. Professor Henry, está nos escutando agora? Eu acho que tem que liberar para ouvir o microfone. Agora estou te escutando. Agora certo. Acho que regularizou. Certo. Professor, enfim, o senhor acabou ficando um pouco prejudicado pela questão aí da internet, né, das falhas aí técnicas. Se o senhor quiser, de alguma maneira, fazer algumas considerações finais da sua fala, fica à vontade, professor. Nós não te escutamos, professor. Então, desculpe que a internet não nos ajudou, mas Sem eu problema. queria... eu nem sei onde é que eu parei antes, mas tudo bem. Eu só queria retomar um pouquinho a questão da decolonialidade. Ela busca trabalhar com a esperança da capacidade do ser humano de criar, de se relacionar e construir economias outras, mais solidárias, mais ecológicas, mais relacionadas com a natureza, com o ambiente, com os animais, com o acesso e a permanência na Terra, não na lógica privada, mas coletiva. E por isso que são importantes as marchas, os movimentos sociais, a luta pelo acesso e a permanência da Terra, da agroecologia, a educação ambiental. A decolonialidade, no entanto, ela corre o risco de se tornar uma atitude muito romântica, como se fosse uma nova onda, como se fosse um novo jeito de estar acompanhando as reflexões na educação, pois a decolonialidade não é meramente uma opção política, mas, antes de tudo, um exercício que precisa acontecer de dentro para fora, de dentro de nós, pois não é possível ser decolonial, pensar em uma sociedade outra, que seja possível se fecharmos os olhos para o uso indiscriminado de venenos na produção de alimentos, quando 8 grupos ganham bilhões de dólares em meio a uma pandemia que tem excluído milhões de pessoas das vidas em sociedade,
que estão na miséria, quando os bancos lucram e toda a população trabalhadora empobrece, quando milhões de estudantes estão ficando de fora da escola por não terem acesso à internet, a computador, a uma moradia para poder sentar e ouvir as explicações da professora que se esforça para que os estudantes consigam aprender algo que não tem sequer relação com o que está acontecendo nesse momento e com o que estamos vivendo e passando nesse período de pandemia. E o currículo decolonial, ele requer uma nova forma de ver e compreender a vida. Quando vejo as aulas que estão sendo desenvolvidas por meio de atividades remotas que não fazem nenhuma relação com o isolamento social, com o coronavírus, com a forma de sua transmissão, com a matemática que não fecha as contas, que continuam chegando e o dinheiro acabou, com as perguntas das crianças e adolescentes e seus pais e avós que não estão entendendo nada do que estamos passando e nem sequer a escola ajuda para refletir sobre isso. Mas não é só lamentações, a escola tem feito também movimentos de sair dos parâmetros coloniais, cartesianos, e tem buscado formas de promover ações de humanização por meio dos alimentos, das máscaras, dos cuidados com as famílias. São muitas frentes nas quais a solidariedade e o compromisso com a vida têm saído dos muros da escola. Aliás, a escola não é uma ilha, um paraíso no qual as pessoas ficam distantes dos problemas sociais. Mas o que a escola tem feito com as diferenças, com as diferentes culturas, com os conflitos que são inerentes ao encontro de pessoas que vivem em contextos culturais diferentes. E aí entra uma questão bem importante que já foi trazida pela professora Ana. A diversidade cultural e as práticas interdisciplinares podem ajudar muito a encontrar saídas para a educação, pois a escola não poderá mais ser igual ao que era antes, nem nós seremos. E a decolonialidade é uma esperança de que a vida pode voltar a ter sentido enquanto proposta democrática, horizontal, inclusiva, dialógica, pluriversal e pluricultural, que envolve todos os sujeitos que vivem naquele contexto específico. Pois é no local que construímos nossa identidade e para onde nós formos, essa identidade se manterá, mesmo que se adapte aos novos contextos culturais. Nós não educamos para a prisão, mas para a liberdade responsável. E eu paro por aqui para que a gente possa continuar dialogando um pouquinho, desculpe os transtornos aí, e mesmo assim é um prazer poder estar compartilhando com vocês esse tempo aí. Eu acho que agora normalizou, acho que a tempestade passou. Professor Henry, pensando agora na sua última expressão, o agora normalizou, gostaria de retomar o início da sua fala, que justamente coloca em jogo o próprio conceito de normal, né? Poderíamos, nesse momento, nos questionar sobre o próprio conceito de normal, né? E eu acho que o senhor também traz um aspecto importante para nós pensarmos, em especial sobre o tema proposto para a nossa conversa, que é por que esse silenciamento do tema, do campo do currículo em tempos de pandemia, né? Por que esse silenciamento, por que esse tema não está também na agenda do dia, né, professor? Eu acho que esse é um dos aspectos, né? A formação do pensamento crítico, né, implica naquilo que alguns chamariam, por exemplo, de balbúrdia, né? E é necessário que nós questionamos os conhecimentos que são considerados válidos aí nos currículos escolares, até para nós estabelecermos outro aspecto que o senhor traz, que é o diálogo intercultural, né? E esse diálogo de maneira que não hierarquiza os saberes, né? Claro que isso demanda mudanças epistemológicas, políticas, culturais profundas. Mas, professor, eu já havia, de alguma maneira, passado essa questão para a professora Anita, ao senhor, né? Como as escolas podem transgredir o foco eurocêntrico dos currículos para favorecer, então, o reconhecimento da diferença como riqueza pedagógica, né? O senhor pode ficar de maneira livre, assim, né? Mas como que a gente pode transgredir, superar essa fronteira, desconstruir essa leitura absolutizada, né, cristalizada dos currículos? Vejam,
eu fiquei muito e fico muito contente por termos essa possibilidade de estar agora dialogando e refletindo sobre o currículo decolonial. Primeiro porque o currículo é o coração da escola. Não, tudo passa pela forma de compreensão do ser humano, dos conhecimentos que são importantes, das relações que são estabelecidas, pelas formações docentes continuadas e iniciais, pelo financiamento da educação, pelos diferentes atores e sujeitos que fazem parte do processo educativo. Há tempos atrás, nós tínhamos um movimento das cidades educadoras, por exemplo, que eram ideias que tentavam colocar a criança e o adolescente como o eixo central para pensar a educação. Hoje, não se fala de currículo, se fala de volta às aulas, retomada da normalidade, como se tudo fosse possível, como se nada tivesse acontecendo nesse momento. Cadê a fala das crianças? Em que momento os gestores públicos têm ouvido as crianças, os adolescentes e suas angústias e necessidades? Onde está o diálogo com as famílias que precisam dar conta da vida em suas diferentes manifestações e expressões? Onde está o diálogo entre as diferentes formas de ver a vida, de organizar a vida? Uma coisa é você pensar no centro da cidade, onde predomina um tipo de pessoas, de uma certa renda, de um certo acesso. Outra coisa é pensar numa perspectiva de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena, de uma comunidade que vive de outra forma, que produz outros conhecimentos. Uma outra perspectiva ainda, tão relevante quanto essas, onde está o diálogo com as mulheres, com os saberes das mulheres que hoje são protagonistas de toda a manutenção da vida, do cuidado da vida? Não é natural esse processo que na área da saúde predomina as mulheres e na sociedade, na educação também. Mas a gente não fala sobre isso, a gente não pensa currículo sobre isso, a gente pensa somente no viés daquele currículo colonizador que coloniza, que padroniza a nossa forma de ser, poder, saber, como se nós fôssemos todos iguais, não tivéssemos nenhum conhecimento a partir das vivências e experiências que são construídas e passadas de geração em geração pelos antepassados em nossos grupos culturais, nos quais nos constituímos enquanto indivíduos. Então, esse tema do currículo, ele foge da lógica predominante que precisa manter o status quo, que precisa manter as coisas da forma como elas sempre foram, porque assim deu certo em algum lugar, menos na América, menos no contexto do Sul. No Sul nunca deu certo essa proposta de uma educação colonial. Nós precisamos de uma outra educação, ou melhor, uma educação outra. Não é simplesmente uma outra educação, é uma educação outra, é outro modelo de educação que vai precisar colocar o currículo no centro do debate para que nós possamos coletivamente construir isso. Essa educação que faça sentido para as nossas comunidades nas quais nós atuamos. Onde está a fala dos líderes religiosos negros? Onde está a fala dos líderes religiosos indígenas, dos povos ancestrais, dos grupos que estão à margem da sociedade, mas que têm uma forma de viver que faz muito sentido para a gente recuperar a humanidade dentro de uma perspectiva mais integral? A gente desrespeita a natureza, a gente desrespeita as pessoas que têm outras formas de viver e de ser. A gente desrespeita os corpos das crianças, colocando elas
3, 4 horas por dia na frente da tela do computador, do celular, para que elas fiquem mantendo aulas virtuais. Que educação é essa? Para onde é que nós estamos querendo ir? E aí vem o debate da perspectiva decolonial. Há outras formas. E elas só podem ser constituídas à medida que a gente abre essa caixinha tão cuidada, né? Que é o currículo da escola. Professor, essa questão que o senhor traz, é uma preocupação que a gente tem agora, né? A gente está discutindo aí há meses, né? A tal da educação remota, que é uma coisa que nem teoria tem sobre isso, né? Desconsiderando duas coisas, né? Desconsiderando a realidade dos estudantes, né? A sua situação familiar, né? Não importa se ele mora com mais 3 ou 4 irmãos, ou com mais não sei quantas pessoas na sua casa, se a casa não é um ambiente adequado para estudo, para ficar o dia inteiro pendurado no computador ou no telefone, ou se ele tem que sair de casa para ir até uma padaria para pegar um sinal de Wi-Fi ali para poder acompanhar uma aula, né? Ninguém está preocupado com isso, a gente está despreocupado. E uma outra preocupação que eu percebo é que as pessoas da área da educação não foram chamadas para conversar ainda em momento algum, né? A gente vê gestores envolvidos nessas discussões, né? E me refiro a todas as instituições, né? A gente vê personagens da área política, da área econômica, com uma pressão enorme para que as coisas aconteçam demais, né? Rapidamente. Mas da área da educação, a gente não foi chamado em nenhum momento para discutir, né, de que forma isso vai voltar e como isso vai interferir lá no processo de aprendizagem, se é que vai acontecer algum processo de aprendizagem dessa forma como se apresenta aí, então. Professor Ney, quer encaminhar considerações finais dos convidados, é isso? Uhum. Mais uma vez, agradecer, né, a disposição e a disponibilidade, né, porque muitas vezes temos vontade, mas não temos tempo, né, ou temos tempo e não temos vontade, né, então, nesse caso, é preciso uma certa associação, né, mas me parece que é um pouco isso, né, professora Anita e professor Henry, as instituições públicas de ensino, seja a universidade, seja a escola, ela tem como uma tarefa urgente, que é a desconstrução também do discurso único, né? A professora Anita falava sobre a lógica binária, mas nos preocupa muito, né? Por exemplo, nos últimos dias, né, apareceu aí num debate público das mídias sociais uma crítica, uma reflexão, um mal-estar por uma paternidade que não é heteronormativa, né? Eu acho, então, essa ideia do discurso único, ele sempre problematiza, e a educação tem como tarefa fazer um pouquinho esse resgate. E eu gostaria, então, de passar a palavra novamente aos nossos convidados, para que façam ali alguma consideração, uma consideração final aí, tentando incorporar aí os elementos que tivemos hoje na nossa noite, e de maneira livre, assim, né? Então, fiquem à vontade para fazer as suas considerações finais. E, mais uma vez, o IFSU Campus Novo Hamburgo, a especialização em educação pela pesquisa, o núcleo de gênero e diversidade, o núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas do Campus Novo Hamburgo, agradecem imensamente o prazer de tê-los aí, conosco, compartilhando essas ideias que deveriam estar, segundo a nossa compreensão, ou a compreensão que perpassa esses espaços, né, deveria ser a nossa agenda do dia, né? Eu fico pensando, professor Henry, quando o senhor apontava essa questão do normal, né, normal como um tema que poderia ser questionado, lembrei do Santo Agostinho, né? Como professor de filosofia que sou, né? O Santo Agostinho, ele traz uma reflexão sobre o tempo, né? Que ele diz mais ou menos assim, né? O que é o tempo, eu sei, mas se alguém me pergunta, eu já não sei mais, né? Então é um pouco isso, né? Parece que nós tem temas que precisamos refletir
para poder pensar, para poder, de alguma maneira, entender qual é a relação que existe entre educação e emancipação. A palavra está com vocês. Professora Anita. Microfone. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite da especialização em educação pela pesquisa, ao professor Marcos, muito obrigada. Né? Agradecer aos intérpretes que estiveram conosco, aos professores que estão aqui compondo, né, essa iniciativa. E eu gostaria de encerrar só, eu estava dando uma lida aqui, né, nas considerações, e me chamou a atenção, né, essa coisa é necessário se despreocupar com o currículo eurocêntrico, né? Esse é um exercício que eu ainda não consigo fazer, né? Conheço um monte de gente que está aí no campo, né? Justamente fazendo o contrário, se preocupando com esse currículo, né? E aí eu gostaria de dizer assim, é uma demanda que não me interessa porque, de fato, não emancipou os meus. Né? Então, o currículo, eu, como uma corrente de professores, né, e outra corrente aí de pesquisa científica, eu acredito no currículo e seu poder emancipatório. Um currículo que não emancipa é um currículo falido, né? Nesse sentido, a gente pode pensar aí que toda a potencialidade de produção do nosso país, né, com o petróleo do pré-sal, nós somos pioneiros, a própria floresta amazônica, o quantitativo de água doce, minas de ouro, disponibilidade de minério de ferro e tantos outros mais, né, nós não conseguimos, de fato, avançar. E essa é uma evidência de que em todas as dinâmicas, né, esse currículo é operativo, ele é operante, ele é determinante. E quando a gente fala em currículo, a gente não está só falando num instrumento de política pública que controla o que é ensinado em sala de aula. A gente está falando, né, em horizontes para essa população que está nas salas de aulas, em todas as subjetividades que são interditadas quando não dialogam com essa lógica curricular. Então, eu encerro aqui, agradeço mais uma vez, né, o convite, espero que tenha contribuído. Meu muito obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco. Professor Henry. Eu quero expressar minha gratidão por poder participar desse momento com vocês todos e muito obrigado pela oportunidade que o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Novo Hamburgo, através de seus núcleos, através do seu grupo de trabalho, de pesquisa, tem proporcionado, tenho acompanhado um pouco esse trabalho e é muito relevante e significativo para o momento que a gente vive poder estar trazendo temas tão relevantes quanto esses para o nosso diálogo e reflexão. Quando a gente pensa na perspectiva de um currículo decolonial, é claro que a gente precisa poder localizar e identificar o que é eurocêntrico nesse processo. Né? Porque se a gente for olhar de forma muito geral, parece que todos os conteúdos fazem sentido para a gente. A gente precisa saber tudo isso e mais um pouco. Agora, quando a gente sai da sala de aula e sai da escola e vai para o cotidiano, a gente fica perguntando onde esses conhecimentos dialogam com a gente. Ou, por que aquilo que a gente vê na escola, nos livros didáticos, ele não se torna identificável no cotidiano? Há um distanciamento intencional nesse processo. Né? O currículo é o desenho da intencionalidade da sociedade. Agora, quem é que construiu esse modelo de currículo? Né? E a gente precisa observar que nós não somos um país que tem autonomia suficiente para poder dizer nós
vamos fazer o nosso currículo, a formação dos seres humanos, num viés mais contextualizado. A gente compra, a gente precisa consumir propostas educativas que são formuladas pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional e tantos outros mecanismos que, por meio dos pacotes econômicos, dos financiamentos que estão sendo feitos, determinam também como deve ser a educação. Por isso, quando a gente olha para o currículo, não se pode ser ingênuo e pensar que é uma relaçãozinha de conteúdos que vão dar conta, ou de rapidamente fazer uma formação de docentes em forma de EAD de 1 ano e meio, 2 anos, ou coisa do gênero, como está acontecendo já por aí, ou pensar que o estágio de formação de pedagogos e pedagogas seja feito via internet, sem conhecer a realidade, sem conhecer os estudantes, sem conhecer como é o processo de desenvolvimento da criança, do adolescente, ou do adulto, ou do idoso, né? Essa questão toda do currículo, ela é muito desafiadora, e por isso nem sempre se quer falar de currículo. Raramente a gente encontra encontros virtuais que debatem o currículo. Nós temos sobre financiamento, sobre metodologias ativas, sobre violência, sobre N assuntos, mas o currículo não. E muito menos falar da perspectiva de um currículo decolonial. Então, essa de certa forma, é um ineditismo do campus de Novo Hamburgo de estar provocando essa reflexão para a sociedade brasileira, porque isso espalha, isso vai, né? E tensionar, de certa forma, onde estão os conhecimentos, os saberes historicamente construídos pelos seres humanos que não estão hoje contemplados no currículo da escola. Cada vez mais a indústria do livro didático produz um conhecimento mais alheio, mais estranho ao nosso meio e ao nosso contexto. Onde estão as mulheres? Onde estão as crianças? Onde estão os adolescentes? Onde estão os adultos que precisam produzir a sua vida e dar sentido a ela fora do mercado de trabalho? Uma questão é o ser humano e o trabalho. O ser humano precisa do trabalho para poder viver. Mas agora, trabalhar dentro da perspectiva do mercado de trabalho, aí nós entramos numa perspectiva que requer a colonialidade. E nós não trabalhamos com essa perspectiva. Mas é um grande desafio que fica de nós continuarmos esse processo. Talvez só mais um segundinho para eu trazer uma ideia que eu tento olhar um pouquinho a perspectiva decolonial no contexto da América Latina, e há experiências muito ricas de movimentos decoloniais dentro dos currículos. E todos eles partem da necessidade de fazer uma relação muito mais próxima com as comunidades locais. Um currículo que não tem diálogo com a realidade, com as pessoas da comunidade, ele tende a se tornar opressor, tende a se tornar colonial. E esse não nos interessa, porque esse não traz vida, esse não traz esperança e não forma seres humanos que são capazes de conduzir e construir a sua história junto numa coletividade. Muitíssimo obrigado por poder compartilhar desse tempo com vocês. Lamento que perdi um pedacinho por causa das conexões, mas é assim que a conexão do Brasil está hoje, né? Infelizmente. E estou à disposição. Sinta-se à vontade para outros momentos também. Nós agradecemos mais uma vez e nós sempre lançamos aqui a promessa, a professora Anita, mesmo estando em Goiás, a gente está sempre lançando a promessa de que vamos trazê-los presencialmente, né, e quando transpormos esse abismo aí, né, que tem sido gerado, né. Então, acho que nós agradecemos, gostaria também de divulgar a nossa próxima edição, né? Nós não teremos na próxima sexta-feira o nosso encontro, já tínhamos uma organização já encaminhada, né? Mas em razão da reunião do nosso Conselho Superior, que vai tratar das diretrizes do ensino remoto, na próxima sexta-feira, no dia 7, então nós
retomaremos o nosso projeto no dia 14, com a presença do professor Gaudêncio Frigoto, né, professor da UERJ, que tem debatido conosco a questão da educação profissional e tecnológica, e a presença também do professor Valério Arcari. O professor Valério Arcari é professor do IFISP, do Instituto Federal de São Paulo, e que vem aí tratar conosco, então, sobre o tema que perspectivas sociais e políticas a educação profissional e tecnológica deve construir. Né? Mais uma vez, grato pelas presenças, pela potência das presenças e das falas. Professora Anitta e Henry, maravilhosos. Abrilhantaram aí o nosso final de semana. Marcos. Quero agradecer aqui, Ney, os colegas aí que se manifestaram ao longo da conversa. Nós temos aí colegas do Rio Grande do Sul, de todos os institutos daqui, né, do IFFAR, do IFRS, do IFSUL, da Bahia, de duas instituições, do IF baiano, né, e da UFBA, né, que também estavam conosco aí, né, colegas dos sindicatos, do CEPERS, que é o Sindicato dos Professores do Estado aqui no Rio Grande do Sul, do IFSP, né, do Campus de Guarulhos, né, aqui de Canoas, pertinho do La Salle, onde também a atividade do professor Henry, e de vários outros lugares. Então, agradeço a todos eles. A gente teve também gente nos acompanhando na Espanha, embora não tenha escrito aqui, em Valência, né, que também já me comunicaram aqui pelo WhatsApp que também estava acompanhando. Então, a gente foi longe lá, e lá são 5 horas no nosso horário, né, então lá já é aí meia-noite e tanto, né, então, e as pessoas estão acompanhando lá, então, tá? Agradeço muito, Ana, por ter estado conosco, agradeço muito, professor Henry, por estar conosco. Agradeço a quem nos acompanhou também. Um abraço forte para Ana Paula, para Raquel, para o Lucas, prazer, Lucas, a gente ter aqui pela primeira vez, né? E agradeço a todos, né? Essa edição, a gravação dela entra no ar daqui a uns minutinhos, lá no Facebook, todo mundo depois pode acessar, né? Compartilhar com seus colegas, né? Então, voltamos no dia 14, né? Daqui a 2 semanas, e pela turno da tarde, 14 horas, não é, Ney? 14 horas, né? Tá, então, isso, Marcos. Então, um abraço a todos, um bom fim de semana, cuidado, cuidem-se e cuidem dos outros também. Um abraço, pessoal, obrigado a todos.